45,5 milhões, veja só, 45,5 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Esse é um censo que foi feito há 10 anos atrás. Bom, nós estamos praticamente no meio do ano de 2018. Então, a última pesquisa do IBGE foi feita em 2010. Naturalmente, houve uma mudança nesses últimos 10 anos. Aumentou o número de deficientes? Claro que sim, infelizmente. E a questão é o seguinte: nós não temos, no nosso país, infelizmente também, conteúdo jornalístico ligado a esse conteúdo. E aqui nós estamos justificando justamente esse espaço que nós estamos abrindo no canal YouTube e também praticamente em todas as redes sociais. Eu gostaria que você abraçasse esse conteúdo. Nós vamos aqui bater um papo. Vai ser aquele espaço que você tem que ser certinho em só ler uma matéria, nada disso. Aqui nós começamos esse espaço, lembrando que alguns dias atrás, quem nos acompanhou nas redes sociais especialmente, nós divulgamos um número, claro que combinado entre a nossa produção, porque nós tínhamos certeza que várias personalidades estavam nos assistindo ou nos ouvindo. E nós queríamos provar, e falamos isso e provamos agora, que não há interesse. A verdade é essa. As nossas autoridades não estão interessadas nas pessoas com deficiência. Não estão mesmo. O que se faz aí é obrigação por parte do poder público, das secretarias, dos ministérios. E eu digo isso mostrando o seguinte: eu divulguei a metade dessa quantidade de pessoas com deficiência no Brasil. E absolutamente ninguém me questionou. Ninguém. Claro que as pessoas, o povão, não tem noção mesmo. Mas as pessoas que eu pensei que até ia, olha, você está equivocado, o numeral não é esse. Nós temos estacionados o percentual que nós temos que divulgar de maneira oficial, que é do IBGE. 45,5 milhões, em média. Eu creio que nós temos aí quase 50 milhões de pessoas com deficiência. A começar porque essa pesquisa também não sei, houve muitas controvérsias na época que foi feita essa pesquisa. Por exemplo, as pessoas que moram no morro, vamos colocar Rio de Janeiro e outras grandes cidades, metrópoles, pesquisadores, nós temos essas informações, inclusive foi publicado em jornais de grande circulação nacional, de que os pesquisadores não subiam até o morro para conhecer e entrevistar essas pessoas. Então, elas não entraram no numeral desses 45 milhões. Gente, a quantidade é enorme. 45 milhões de pessoas com deficiência há 10 anos atrás. Em algumas cidades, não existe sequer um conselho, né? Uma secretaria que cuida dessa parte das pessoas com deficiência. Então a deficiência é total. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos aí a Secretaria Municipal, claro, a maior cidade do país, e a Secretaria Estadual de Pessoa com Deficiência. Então, para que a gente possa resumir, você pode falar para o seu vizinho, para os seus filhos, você que está nos ouvindo ou assistindo, porque nós estamos no rádio também, eu gostaria que você nos acompanhasse, porque nós vamos falar aqui nesse espaço, Minuto do Deficiente, sobre acessibilidade, sobre o conceito que as pessoas têm sobre as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Eu, pessoalmente, para quem não me conhece, às vezes eu sou questionado por pessoas que acham estranho eu, e não é de hoje, para que você me conheça mais, nós lidamos
apoiamos as pessoas com deficiência, lutamos, né? E sem interesse político nenhum. De repente, ele quer ser candidato e tal. Já fui convidado praticamente por todos os partidos que existiam e que existem hoje para ser candidato a algum cargo político. Não aceitei, não vou aceitar. Sou jornalista, radialista, trabalho na área de segurança privada, que é o meu ganha-pão, e na área de jornalismo a gente faz questão de apoiar as pessoas com deficiência. E me perguntam, mas você tem deficiência? Todos nós temos deficiência. Por exemplo, eu tenho uma deficiência aqui, eu estou usando óculos. É para leitura, mas eu preciso usar, senão eu tenho dificuldade para ler. Uma deficiência, ou alguém que de repente abrace qualquer tipo de causa, necessariamente ela não precisa estar ali carimbado que ela precisa ser isso ou aquilo. Eu entendo desta forma. Agora, eu critico aqui também a grande mídia, que não tem interesse de repente, vamos colocar aí um jornal, tem uma coluna específica sobre acessibilidade, um programa de rádio. Eu luto tanto por isso. E alguns programas de rádio, algumas emissoras de rádios, melhor dizendo, aqui em São Paulo, eu já mostrei, já levei meu projeto Minuto Deficiente, 5, 10 minutos para que a gente possa falar durante a semana. Minuto Deficiente, 1 minuto nós poderíamos dar um toque, né? O certo seria um programete, um programa de meia hora mais ou menos. Nós estamos falando aqui quanto tempo? 6 minutos, quase 7 minutos, né? Então, esse espaço, ele é livre. Dá para a gente bater um papo sobre todo o conteúdo sobre acessibilidade. Desde aquelas pessoas espertinhas, que não são deficientes, que usam e abusam das vagas exclusivas para estacionar o seu carro. Aí depois vem dar lição de moral, falando sobre cidadania. O exemplo está ali, ele sequer respeita a vaga exclusiva para deficientes. Tem alguns que compram, agora tem credencial. Nós vamos mostrar depois também, nos próximos espaços, nos próximos programas, os cartões, as diferenças dos cartões. Você que é deficiente, usa carro, usa o veículo, você tem no painel, com certeza tem que ter a credencial plastificada. Na verdade é uma carteirinha grande, gigante, que ela substitui o adesivo. Aquele adesivo que é conhecido mundialmente, aliás, ele é internacional, que se chama Símbolo Internacional de Acessibilidade, que é o adesivo que se compra em tudo quanto é papelaria, e muita gente fazia isso. Eu lembro quando eu era repórter da Rede Saci, da USP, a gente percebia isso aí. A gente fez vários flagrantes. O camarada, o sujeito deve ser muito... Ele deve ser uma pessoa muito má. Você ter o desplante de uma papelaria, comprar um adesivo e colocar no seu carro para usar a vaga de deficiente, é muita cara de pau, não é, gente? É muita cara de pau, é muita falta de amor ao próximo. Então é isso. O nosso espaço aqui no YouTube, nas redes sociais. Eu estou muito feliz porque nós estamos aqui, uma coisa simples, um bate-papo, mas nós estamos falando para uma multidão de gente. Que isso fortaleça, se torne um fermento, um bolo enorme, para que a gente possa discutir aqui. Eu gostaria que a sua participação fosse importante também, você entrar em contato conosco. O nosso WhatsApp, 0 operadora 11 95197 2464, tá bom? Nós estamos em todas as redes sociais. Participe, Minuto do Deficiente. E na próxima nós vamos falar sobre o jeitinho brasileiro que algumas pessoas fazem, né, em todo o Brasil, usando as vagas exclusivas de forma ilegal e imoral, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado para a senhora, para o senhor, para você que tem algum tipo de deficiência. Estamos aqui juntos, abraçando a sua causa.